Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença. Hoje saímos da rádio, viemos até à Festa do Livro, que decorre nos Jardins do Palácio de Belém até domingo. São muitos os livros que vai poder encontrar aqui, em mais de uma centena de bancas de editores e livreiros. Agostina Bessa Luís e a guerra da Ucrânia são dois dos temas presentes nos debates, mas há também cinema e concertos para ouvir. No Ensaio Geral de hoje debatemos a edição de livros e vamos para isso contar com a presença de Pedro Sobral. Ele é o presidente da APEL, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Temos também a Bárbara Bulhosa, diretora da editora Tinta da China, e Manuel Fonseca, da Guerra e Paz. Muito obrigada por estarem no Ensaio Geral. Pedro Sobral, pergunto se a pandemia ainda continua, apesar de já terem passado 2 anos, a ter efeitos na venda de livros. A indicação destes últimos primeiros 3 meses do ano é que até subiu a venda de livros. Como é que está, digamos, a saúde do mercado editorial nesta altura? Sim, os números neste momento, ou pelo menos há 2 semanas atrás, eram números que apresentavam crescimento, quer relativamente ao ano passado, quer relativamente a 2019, e falo em 2019 porque é o último ano recorrente que tivemos, e isso obviamente é animador. Não podemos depois fazer uma ligação ao estado de saúde do setor, porque esse sim já tinha muitas fragilidades mesmo antes da pandemia, continua a tê-las, e eu, se posso apontar um facto, ou talvez o fator mais relevante, é termos índices de leitura muito baixos em Portugal. Tudo começa aí. Somos o segundo país na União Europeia com os piores índices de leitura, e ainda agora em 2020 vimos um inquérito, um estudo da Gulbenkian a demonstrar que cerca de 61% dos portugueses não leram um livro durante 2020. Ano esse que ainda por cima era propício a isso. Aliás, dentro daquilo que é o produto e o serviço cultural, o livro ainda foi vendido durante a pandemia online e por isso havia essa disponibilidade, mas isso não significa que esteja a vender. Portanto, sim, o mercado apresenta melhores números, o setor continua a apresentar as mesmas fragilidades que tinha antes da pandemia. E temos a honra de receber nesta altura o Presidente da República. Em 14 anos de Ensaio Geral é a primeira vez que o temos no programa. Muito obrigada por nos receber e por ser o anfitrião desta Festa do Livro de Belém. Presidente, estávamos aqui a ouvir o Presidente da APEL justamente a falar da questão de que 61% dos portugueses, um estudo da Gulbenkian indica que não leram um livro num ano. Como é que podemos inverter esta tendência? O que é que uma festa do livro como esta pode contribuir para melhorar? Eu acho que temos que fazer tudo. A situação é dramática. Piorou com a pandemia, porque havia antes da pandemia, apesar de tudo, um nível de leitura que tinha recuperado. E ao contrário do que se passou noutros países, poucos, aliás, mas alguns, em que as pessoas leram mais durante o período em que estiveram confinados. No nosso caso, pelas razões que nós conhecemos, as casas são como são, a dificuldade de ter famílias, enfim, ao mesmo tempo em casa durante tanto tempo, portanto não haver nem espaço mental, nem espaço físico para ler, fez com que se lesse menos, se comprasse menos livros, se fosse menos a bibliotecas, se frequentasse menos aquilo que é fundamental para ler, e isso tem um custo. Não se vê logo. Passa-se meio ano, passa-se um ano, passa um ano e meio, 2 anos, e aqui ainda temos a pandemia andando por aí, e tem sido uma vida muito complicada, de facto, até em termos de anos letivos, até em termos de livros escolares, e o resultado é esse. As pessoas não leram, descolaram da leitura, houve sempre uns resistentes, mas é pouco, é muito pouco. Este ano temos aqui uma aventura. É uma aventura porque, felizmente, com uma APEL cheia de força, os editores cheios de força, mas é uma aventura porque, primeiro, é muito tempo parado. 2 anos sem festa do livro é muito tempo parado. Segundo, mudámos a data. Esta data, teoricamente, é boa porque ainda há escolas, teoricamente, mas as escolas têm tido pandemia. E, portanto, têm estado paradas, turmas e turmas e turmas. Portanto, mas não há. Depois, porque calha realmente num momento em que se misturou esta questão da guerra e, portanto, também os problemas... Acha que isso também retrai... Retrai financeiramente. Porque depois, realmente, se as pessoas têm menos dinheiro para gastar, gastam menos dinheiro. Isso veio somar-se a uma situação que podia desanuviar-se com o desconfinamento, com o facto das pessoas poderem gastar alguma coisa que tinham poupado durante aqueles 2 anos. Depois acontece que temos a aventura do tempo, é preciso que não chova. Isso não conseguimos mandar ainda nesse pequeno pormenor.
E depois temos umas concorrências desleais. O jubileu da Rainha Isabel II é uma concorrência desleal. Cola as pessoas à televisão. O facto de haver quase em 2 dias seguidos futebol é uma concorrência agradável, mas desleal. Portanto, Deixe-me desta perguntar-lhe o vez que é é uma que o aventura. agarra a si, a um livro, à leitura, algum clássico que queira... É a minha vida, quer dizer, de facto, a minha vida foi desde pequenino aprender com o meu pai e com a minha mãe, que liam coisas completamente diferentes. Ter lido sempre, aprender a que não era feliz não lendo. E depois, continuo a ser, na medida em que, sendo professor, é preciso ler muito, é preciso convidar a ler, e não apenas os livros escolares, mas outros livros, sobretudo no tipo de professor que eu era, porque ensinar a ciência política implica ler muita coisa, ensinar história, ensinar muitas vezes filosofia e por aí adiante. Logo, para mim é impensável a vida sem livro. E continua a preferir ler em papel ou já Eu adotou o confesso que é digital? papel. Tenho tido alguma discussão com amigos que já conseguem ler em digital e são muito felizes. Mas muito felizes. Ainda no outro dia víamos na viagem, longa, 26 horas, de Timor para cá, e havia na mesma fila eu que lia em papel e a assessora de Relações Internacionais que não, lia no digital. Portanto, estava ali ela felicíssima, concentrada, eu felicíssimo, concentrado, mas ela mais nova do que eu. São 2 formas de ler, eu prefiro o papel. E continua a preferir entrar numa livraria ou passar aqui por uma banca como esta na Festa do Livro para comprar um livro? Sim. Quer dizer, pois é aquela coisa, é o diálogo sobre o livro, é o papel, é a cor, é o cheiro, é a capa, é tanta coisa. Isso não há no digital. Há outras coisas discutíveis, mas não há no digital. E é tão agradável, mas tenho a alegria de ter netos que leem, outros não leem, há dos 2 tipos. E como é que convence esses que não leem a ler? Porque essa é a questão, porque há de facto muitos portugueses que não Oferecendo leem. livros que sejam interessantes para eles poderem ler. E, portanto, estimulando, de acordo com aquilo que sei, que podem ser os caminhos, são diferentes, cada pessoa é diferente de todas as demais, e tentando ir por aí. É um bocado um jogo sinuoso, que é, sei que realmente gostam mais de determinado coisa. Por exemplo, há quem goste, outra vez, de romances históricos, ou quem goste de biografias, desde que não muito complexas. Há quem não, pelo contrário, goste de coisas mais ensaísticas, é um neto mais velho, pronto, é um filósofo. Bom, há tudo e chega-se lá por caminhos diferentes. Continua a preferir ler no papel, mas quer deixar algum clássico, por exemplo, para não ferirmos aqui nenhuma suscetibilidade de sugestão de leitura para os nossos ouvintes? Os clássicos são sempre os mesmos que eu digo, porque são aqueles. Eu continuo a perder a cabeça com o Ulisses do James Joyce, mas é puxado. Não é para leitores de primeira viagem? Não, para leitores de primeira viagem, mas é o que eu quero, é Guerra e Paz, pronto. Assim, Guerra e Paz é mais cinematográfico, é mais televisivo e dá um bom verão, dá. Querem coisinhas pequeninas, o Camus, os cadernos do Camus, coisas desse género, para os mais existencialistas. Algum autor português? Todos, quer dizer, vamos aos clássicos e quem seja farfalhudo, nortenho, minhoto, Camilo Castelo Branco. Agora, que vai para o Panteão, quem gosta de uma coisa francesa, geométrica, cartesiana, mas tão agradável de ler, o Essa. Vamos ao Essa, descobrir o Essa. Quem gosta do rebuscado e tal, é difícil para começar a ler, o Aquilino é um bocadinho. Mas quem gostar agora já estamos a caminhar para os muito próximos, é perigoso. É melhor não. Eu começava a caminhar, é melhor não ir para trás. Há um pouco de tudo. Isso aí é uma questão de ter imaginação e descobrir. Há os românticos adoram os românticos, neorromânticos, neorromânticos. Há os realistas adoram a coisa realista. Há os que gostam de temas mais económicos ou sociais, pois então comecem por aí. E vão diretamente a temas fortes por aí. Sendo o livro um fator de promoção da língua portuguesa, deixe-me perguntar-lhe se, e também o facto da língua portuguesa ser a quinta mais falada no mundo, faz sentido a língua portuguesa ser uma língua oficial das Nações Unidas? Claro. Eu agora venho de Timor. Em Timor chega a ser comovedor o que é o desejo de um livro, a necessidade de um livro. Nós já tivemos isso noutros tempos. A importância de um livro para os mais jovens. No novo edifício da Embaixada há uma biblioteca nova e o que é a loucura de irem lá
desde logo sobre a história de Timor, sobre as raízes de Timor, sobre temas ligados a Portugal, o que é o fanatismo do livro. Eu fiquei até comovido porque não encontro assim muito desse tipo de fanatismo, tanto quanto desejaria em Portugal. Mas acha que a língua portuguesa deveria Claro, ser... é evidente, pois devia ser, nós vamos batalhar, Porquê é que tem temos de tardado batalhar. tanto? Tem tardado porque, como sabe, depois há a concorrência de outras línguas que não têm comparação. Mas depois há o peso político dos países que ficam melindrados se não... E não há comparação. É óbvio que é o português, no hemisfério sul é esmagador, para além do castelhano, leia-se espanhol, e mesmo no hemisfério norte é tão óbvia essa importância. E vai ser tão óbvia a importância progressivamente, até em países que são francófonos, são anglófonos, mas onde há milhares, eu fui ao Senegal, milhares a lerem, a aprenderem o português e a lerem em português. Depois à procura de saída profissional correspondente ao português. Mas são lutas que temos que continuar a travar e vamos continuar a travar. Muito obrigada, Presidente da República, por ter passado pelo ensaio geral da Renascença. E deixe-me dar aqui um abraço a estes editores, porque de facto são uns resistentes. Eu já fui editora e são uns resistentes, porque é ir contra o vento. Mas dá muito gozo. Dá muito trabalho, não dá muito dinheiro, mas dá muito gozo. É uma maneira de ser feliz, é uma paixão. As paixões às vezes são caras. Bom. Muito obrigada mais uma vez. Bárbara Bolhosa, é de facto uma paixão e uma arte da resistência ser editora, sobretudo também quando vemos estes índices de 61% dos portugueses que não leram um livro num ano. Eu em primeiro lugar queria dizer publicamente que, e aliás nunca disse, e agora o Presidente já não está, que de facto é um grande orgulho enquanto cidadã portuguesa ter um Presidente da República que de facto apoia o livro. Desde que eu me lembro, é o único político que, mesmo na prática, sem ser só para lapela, se interessa por livros, vai a lançamentos de livros, fez esta feira, não é? Acho isso mesmo importante. Portanto, quando nós estávamos aqui a falar, o Pedro e o Presidente Marcelo, que os nossos índices de leitura são muito baixos, de facto são, mas são estas pessoas que podem fazer a diferença. Muitas vezes os políticos que têm sempre o livro na boca, mas na prática muitas vezes é fácil perceber que leem muito pouco ou leram muito pouco e têm muito poucas referências. Portanto, a minha primeira era um agradecimento para esta festa enquanto editora. E de facto dizer que tenho orgulho em ter um político em Portugal que gosta de livros mesmo, e portanto não é fachada. Manuel Fonseca, o setor editorial hoje tem novos desafios. A questão, por exemplo, do papel é uma questão que se tem colocado muito ao mundo editorial. O papel subiu de preço, há menos papel para se publicar. É um problema prático hoje em dia no mundo editorial? É um problema prático e muito sensível, porque os aumentos de custo rondam os 20% a 30% e o livro não tem essa margem, portanto isso significa que o livro terá de subir o seu preço para conseguir suportar o impacto dessa natureza. Mas eu queria dizer que eu estou simultaneamente muito pessimista e muito otimista em relação ao livro. A minha crença em relação ao livro é muito grande, por uma razão, pelas razões que a Bárbara acabou de expor, por exemplo, em relação ao Presidente. Nós temos um Presidente que é melhor porque leu. Acho que o fator da leitura é uma coisa imprescindível e importantíssima para todo o país. É muito importante que todo o país, que, por exemplo, que os CEOs sejam melhores CEOs, que os nossos economistas sejam melhores economistas, que os nossos cientistas sejam ainda melhores cientistas através da leitura e de toda a leitura, não só da leitura da ciência e da economia, que lhes diz respeito, mas da leitura dos livros que os editores publicam, gerais, os romances, porque lhes dão e conferem uma riqueza emocional que os torna pessoas diferentes. Esse fator é que é o fator para mim importante. Aquilo que faz do Presidente Marcelo um Presidente diferente é uma riqueza emocional que ele também, não é a única coisa, mas que ele
ele também adquiriu através do livro. Portanto, a minha grande crença é essa, e nós precisamos, por isso, de converter o livro num desafio estratégico para Portugal. O livro não é uma atividade económica apenas, é uma atividade económica, mas é mais do que uma atividade económica. É qualquer coisa que pode ajudar a mudar todas as outras atividades económicas, a melhorar todos os países que têm altos índices de bem-estar, de desenvolvimento, têm grandes leitores. São países que leem muito. Nós estamos no fundo da tabela na Europa porque estamos no fundo da tabela também como leitores. Nós temos de melhorar. Portanto, eu sou muito otimista em relação ao livro porque eu acho impossível que o Governo não se dê conta de que precisa de fazer alguma coisa nesta matéria para melhorar todo o conjunto do desenvolvimento do país. Não é para melhorar, não é para apoiar o livro, não é só para pôr o livro ao colo, mas é para melhorar e pôr o país ao colo. O livro é fundamental e é estratégico. Justamente Pedro Sobral, enquanto Presidente da APEL, já falou com o novo Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. O que é que lhe terá a dizer sobre esta questão da política do livro? Já, mas antes de responder com detalhe essa pergunta, só dizer aqui duas coisas que eu acho que são fundamentais, que é aquilo que o Manel e a Bárbara acabaram agora de dizer, é importante que entre no discurso, quer político, quer da sociedade civil. Porque não só muitas vezes o livro e este setor é visto como mais uma atividade económica, como é visto ainda por cima como algo de luxo, como um bem de entretenimento, como algo que nós fazemos nos tempos livres. E sem a leitura nós não conseguimos comunicar, é tão simples como isso. Falamos muito no futuro, falamos muito no progresso, falamos muito na inovação, no empreendedorismo, e ninguém irá empreender, nem ninguém irá desenvolver se não tem na base uma leitura regular e recorrente de ficção e de ensaio e, acima de tudo, fazer aquilo que o Presidente acabou agora de referir, porque tem essa sensibilidade, que é encontrar o livro certo. Todos nós temos um livro aí, algures, que nos permite ter como entrada para esta utilidade do livro. E era aí que eu queria chegar antes de responder à tua pergunta. A leitura em si tem uma utilidade imensa. É por isso, quando dizem que o livro é caro ou quando o livro é inacessível, se olharmos aquilo em absoluto, sim, poderemos considerá-lo caro, mas se considerarmos que é provavelmente a ferramenta mais crítica que temos na vida para ser plenos e de pleno direito, de facto, custa muito pouco. E há sempre as bibliotecas. E há sempre as bibliotecas. Aliás, isso é um bom modo para responder à tua pergunta. Sim, já falei com ministros. Estou otimista porque há muito que não encontrava uma abertura para o diálogo e uma capacidade para olhar para as várias medidas que a APEL considera que já a curto prazo devemos colocá-las em marcha. Eu acho que isto não é um problema que devemos continuar a discutir ad eterno, que é uma questão que ninguém lê e depois, aliás, como a Bárbara disse, tirando o Presidente, nada é feito, e aqui é necessário política pública claramente para que isso se desenvolva na educação, na cultura e até noutras áreas. E aí houve uma abertura e senti-me otimista como Presidente da APEL, porque encontrei no Ministro e na sua nova equipa essa capacidade de diálogo. E também encontrei, agora espero não ser eu ainda mais otimista, compromisso para perceberes, juntamente à APEL, qual é as verdadeiras fragilidades dos setores. Até há bem pouco tempo, o que me espantava é que toda a gente já diagnosticou os problemas desta área, mas depois, à medida que íamos falando com quem de facto podia decidir, parecia que estávamos a falar de algo totalmente novo ou recente. E pareceu-me agora termos essa... esse eco. Exato. E por isso estou otimista, acho que temos aqui um interlocutor válido e que poderá talvez, aliás, aqui como a Bárbara referiu, ser um segundo político que, gostando de livros e gostando de leitura, porque gosta de facto, ter sensibilidade para nos ajudar a resolver uma questão que é fundamental. Bárbara Babelhosa, a tinta da China está também no mercado brasileiro. Este ano, daqui a pouco, mais de um mês, Portugal vai ser o país convidado de honra da Bienal do Livro de São Paulo. Qual a importância também política para a visibilidade do livro de escritores de língua portuguesa nesse mercado imenso que é o mercado do livro brasileiro? Os brasileiros tratam sempre melhor os escritores portugueses do que nós tratamos os brasileiros. É muito curioso isso. Nós importamos muito mais a música ou o cinema, mas em relação à língua, aqui estamos a falar de língua portuguesa, há a ideia no Brasil de que nós é que falamos corretamente, nós é que escrevemos português. Portanto, quando um português escreve, ele é que sabe escrever. Isto não é bem assim, como é óbvio, mas há esta ideia. Há escritores portugueses que são muitíssimo lidos no Brasil. O Walter Ugumães, Elis Peixoto, assim, desta nova geração. É incrível. Eles têm ali público, leitor, que não têm aqui. Mais do que têm aqui, e eu acho isso fantástico. A Bienal, eu acho que todas as pontes que se façam entre Portugal e o Brasil, literárias,
eu acho fundamentais, porque estamos a falar aqui da importância da língua, a quinta língua, mas a quinta língua não é nada se não houver comunicação. E há muito pouca comunicação entre o Brasil e Portugal em termos literários. De falantes portugueses, pois, claro. de português no Brasil. Claro, portanto, quer dizer, não vale a pena iludirmos muito sobre isso. Eu acho muito importante, aliás, eu tenho a única revista literária escrita em português de Portugal aliás, em que o Manuel já participou e com brasileiros, a Granta, porque é mesmo um daqueles desafios, lá está, eu não ganho dinheiro com a Granta, como devem calcular, mas eu acho mesmo importante este diálogo e só fazendo ações práticas, lá está, não vale a pena estarmos com grandes conversas, eu acho que é muito importante eu já ter 10 números de uma revista que tem uma série de autores portugueses e brasileiros que é vendida lá e cá e que se passaram a conhecer por causa disso. Ou seja, às vezes são coisas muito pequeninas, mas que se mais pessoas fizessem, eu acho que era muito importante. Eu acho fundamental a língua portuguesa e também tem sido um desastre a forma como eu acho que os governos portugueses têm gerido a língua portuguesa. Porque o que é que falta? Falta efetivamente ações. O acordo, claro, o acordo é um desastre. O acordo é um desastre. Ninguém cumpre o acordo. Quer dizer, há uns que escrevem assim, outros escrevem assado. No Brasil o acordo é diferente. Eu, quando estava a publicar no Brasil a primeira vez, pus com o livro com o acordo português. E recebi um telefonema de uma jornalista da Folha de São Paulo a dizer: porquê é que não usou o acordo? E eu: mas eu usei. E de repente disse: mas não usei. Não usaste a variante Brasil. Eu pensei, isto é um absurdo, porque não interessa nada. Só estamos a criar muros. Quando já existem tantos muros, porque as línguas é a mesma língua, sendo várias línguas, e que o nosso problema não é ortográfico, obviamente, muitas vezes é semântico, sintático e vocabulário. Portanto, e o que nós temos que fazer, e é isso que eu faço, aliás, a Tinta da China publica vários autores brasileiros, e publica-os como eles escrevem. E no Brasil publico os autores portugueses como eles escrevem, porque o que nós temos que pôr é as pessoas a ler-se uns aos outros. Essa é a minha... Manuel, percebemos em tudo isto que de facto é uma questão de paixão editar. Eu não gostava de me valorizar a esse ponto. Acho que sim, tenho o meu gosto, o meu interesse e sem dúvida nenhuma, mas também não quero fazer do editor, ou de mim, no meu caso, um herói especial. Temos um trabalho de que gostamos de fazer. Eu tenho uma relação com a língua portuguesa muito própria, a razão que me leva, por exemplo, a que a minha editora seja provavelmente a editora mais angolana de Portugal. Temos muitos autores angolanos, trabalhamos com muitos desses autores, os nossos livros vão também para Angola. É muito difícil porque são circuitos praticamente, neste momento, são inexistentes, mas tentamos criar realmente uma relação diferente. Vamos publicar este mês o primeiro livro de uma coleção que se chama Arquipélago. É a primeira vez que criamos uma coleção na área da literatura de língua portuguesa. Como o nome indica, o nosso objetivo é juntar as diferentes ilhas, digamos assim, das diferentes nacionalidades do Brasil a Portugal. Já temos um autor brasileiro para publicar, temos autores angolanos para publicar, temos autores portugueses também. É uma coleção que tem essa vocação ecuménica e de estabelecer uma relação entre autores das diferentes áreas. E digamos, é uma missão que eu penso que as outras pessoas também nas suas atividades desenvolvem com interesse e com paixão. Mas sim, é por gosto e por interesse, por esse interesse pessoal até pela língua, que eu me tornei editor e que quero continuar a ser editor. Já vos vou pedir uma sugestão de leitura para os nossos ouvintes. Para já, escutamos Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do Ensaio Geral do Centro Nacional de Cultura. Falar de livros leva-nos a referir a edição dos mesmos, mas especialmente a necessidade de pensar em fazer chegar o livro aos leitores. Se é verdade que há hoje instrumentos como a venda através dos meios informáticos, não podemos esquecer que as antigas livrarias permitiam um melhor contacto com os livros e não apenas com os que acabavam de sair ou com os que estariam mais disponíveis. Quantas vezes nos vemos e desejamos para encontrar uma obra clássica que sabemos existir no mercado, mas cujo espaço foi ocupado por novidades que não permitem ter acesso à diversidade que caracteriza uma livraria. Como afirmou Humberto Eco, a livraria é um labirinto que precisamos de percorrer com um fio de Ariane para descobrir o mundo. Iniciativas como as feiras e as festas do livro, ou como a existência das redes de bibliotecas, têm de ser aproveitadas e incentivadas. O livro não está só.
traz os seus autores de todas as épocas, faz amigos que permitem conhecer melhor o mundo. Ao aproximarmos-nos dos tempos de verão e dos livros para férias, trago-vos o que bem poderá ser o livro do ano. Refiro Pessoa, uma biografia de Richard Zenit, da Quetzal. Deparamos-nos com uma vida de Fernando Pessoa, na qual exaustivamente encontramos um percurso absolutamente fascinante do poeta de Orfeu, dos seus amigos, dos ortónimos e do seu semi-ortónimo Bernardo Soares, e ainda os encontros e desencontros do livro do Desassossego. Mas há Alberto Caeiro como nunca ouvimos, Álvaro de Campos na sua pujança e o classicismo de Ricardo Reis. Um livro indispensável. A Cavalo de Ferro acaba de publicar A Honra Perdida de Katharina Blum, do Prémio Nobel da Literatura Heinrich Böll. Notável reflexão sobre a tirania cega da opinião pública e a destruição da dignidade humana. E ao falar de livros ao encontro dos leitores, refiro ainda Firmamento, de Rui Lage, publicado na Assírio e Alvim, e O Homem Inacabado, de Paul Éluard, com tradução e notas de Regina Guimarães. Pedro Sobral, uma sugestão de leitura para quem nos ouve? Eu vou dar o exemplo de um livro que, pela ficção, pode nos ajudar muito a compreender a realidade, e que é A Vida e Destino, de Wassily Grossman, um opus magnum sobre aquilo que foi o grande cerco a Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial, e que, lendo ainda hoje, é muito contemporâneo. Tem ali muitas respostas para perceber o que se está a passar agora na Ucrânia, para perceber até a intenção de uma Rússia que, na altura, a União Soviética já tinha estas pretensões imperialistas, e, acima de tudo, o desprezo pela vida humana que ainda hoje, e infelizmente, assistimos na Europa. Bárbara Bilhosa. Um livro que publiquei este ano, em janeiro, sobre o Mário Domingues. Era um português negro que, aos 20 anos, foi um dos principais fundadores do movimento negro em Portugal, que escrevia na Batalha em 1918. Escrevia textos absolutamente atuais, em que já pedia a independência das colónias. Foi uma descoberta. O professor José Luís Garcia mostrou-me esta investigação e eu fiquei absolutamente surpreendida, até porque eu estudei História e eu não sabia que tinha havido um movimento negro em Portugal na Primeira República, durante a Primeira República. Foi muito importante, e estes textos que eu publiquei agora em janeiro, fevereiro, eu acho que valem mesmo a pena. É uma surpresa. Manuel Fonseca. O meu livro, vou publicá-lo agora mesmo, vai sair, chama-se O Longo Braço do Passado, é um romance e inaugura a coleção Arquipélago de que falei há pouco. É da autoria do Rui de Azevedo Teixeira, que é simultaneamente um ex-comando oficial que fez a guerra em Angola e é também professor de literatura, um camuniano, ou seja, com uma sensibilidade extraordinária. O livro autobiográfico anda à volta de 2 crimes, e são 2 crimes justos. Coisa estranha que pode acontecer, mas passam-se entre Portugal e Angola. Tem a ver connosco, tem a ver com Portugal, tem a ver com Angola, tem a ver com o nosso passado colonial, tem a ver com a nova Angola também, e tem a ver com o Portugal atual. Manuel Fonseca, Bárbara Bilhosa e Pedro Sobral, muito obrigada por terem estado nesta edição do Ensaio Geral na Festa do Livro em Belém, que está de portas abertas até domingo e que termina com um concerto dos pianistas Maria João Pires e Ricardo Castro às 9 da noite no domingo. Este foi um Ensaio Geral com a assistência técnica de Diogo Rosa. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana.